Olá, eu sou Ana Alves, aluna da Facens, segundo semestre. Trabalho da turma na disciplina Processos Psicológicos Básicos no curso de Psicologia. E agora apresento a minha colega Thais. Olá, eu sou a Thaís, estou cursando o segundo semestre de psicologia e tenho 29 anos. E agora, o nosso convidado, Rafael Rafael! Haddad. É o nome dele! É. Olá, gente. Muito obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui presente. E o meu papel aqui, então, é poder ajudá-las a responder as questões que vocês trazem, né? Vocês vieram com uma demanda interessante, que é a minha especialidade, e eu adorei o convite de verdade, muito legal. E, claro, que a gente tem que saber com quem está falando, porque é muito estranho falar com quem a gente não conhece, né? Então, deixa eu me apresentar aqui. Olá, eu sou Rafael Haddad, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta. Além de outras facetas, claro, outras formações, eu vou dizer, afinal de contas, o que que eu estou fazendo aqui, né? Afinal de contas, como superar a ansiedade e começar a ter resultados na sua vida. Esse é o trabalho que eu mais atuo, porque ansiedade é uma dos transtornos mais paralisantes da nossa história, seja para o relacionamento, trabalho, para a própria vida, né? Então, é claro que essa especialidade veio por uma demanda pessoal. Mas vamos apresentar, afinal de contas, qual que é a história que me traz aqui. Todo mundo tem uma história de fundo, né? E a minha história é que você pode reduzir com: era uma vez um cara legal que tinha ansiedade. E toda a minha vida poderia se resumir à ansiedade. Eu já tive vida paralisada, uma série de coisas, e eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também já experimentaram isso, né? E, e como é que foi que aconteceu, né? O que aconteceu na minha vida para minha vida ficar paralisada? Primeira coisa, eu me evitava, eu me esquivava das pessoas, porque eu tinha medo de ser cobrado, a sensação de que aparecia uma autoridade hierárquica e não, aquele diretor vai passar aqui, aquele coordenador vai passar aqui, vão me cobrar tal coisa. Não, embora eu não tivesse nada para ser cobrado, na minha cabeça, a ideia de que o que será que vão pensar de mim, né? Eu atrasava tarefa, entregava tudo em cima da hora. Eu tinha um projeto para entregar em 3 meses. Eu começava a fazer o projeto quando faltava 15 dias, né? Que a ansiedade subia e eu começava a fazer. Duvido que alguém faça isso. Só acontece comigo, né, Thaís? Só comigo acontece isso, mas ninguém, né? É exato, claro. Então, como apenas eu passava por isso, é claro que outras coisas aconteciam, como, por exemplo, a sensação da vida estagnada. Parecia que eu trabalhava, trabalhava, estudava, estudava e não tinha resultado que eu queria. Parece que me esforçava muito e o resultado era pífio, né? E isso também é uma percepção dos resultados que a ansiedade traz para a gente. Os resultados sempre parecem piores do que são de verdade, não são tão bons quanto poderiam ser. Claro, o esgotamento ao longo do dia, eu ficava preocupado com tudo. Do nada, eu achava assim: será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser preso? Será que estou fazendo alguma coisa errada? Será que? Oh, meu Deus, eu falei aquilo. Será que minha vida vai ser prejudicada? Todo mundo vai falar mal de mim na internet. Eu não tinha rede social, porque eu tinha certeza que alguém ia falar mal de mim na internet, né? Aí, não, que isso? E se alguém falar mal de mim, como vai ser? E eu passava por isso sistematicamente. É claro que minha maior regra, todo ansioso ele procura segurança. E como o ansioso ele procura segurança, é óbvio que o meu objetivo era ter emprego público, não ter que ficar correndo atrás, não ser demitido, tudo mais. Lógico, traz segurança, né? Então, uma boa forma da gente evitar qualquer tipo de ansiedade é justamente a gente procurar segurança em vários níveis. Emprego, dinheiro é um deles, que é de sobrevivência, né? O que também limitava bastante a minha vida em relação aos meus sonhos, o que eu quero ser quando crescer. Lógico que eu não poderia pensar nada grande, gigante, imenso, maravilhoso, porque não, se atém à realidade, você não é tão bom assim, tem pessoas muito melhores do que você, não sou bom o suficiente, você não merece, tem pessoas com sorte, tem pessoas que nasceram com um berço de ouro, e a minha e os meus sonhos, eles tinham que se encaixar na realidade que eu via, né? Por quê? Porque a ansiedade limita a nossa percepção de mundo. Tudo é um grande risco, um grande perigo. A sensação
que eu já tinha dito aqui sobre não posso, não consigo, sempre tem alguém melhor que eu. Cara, isso acontece e isso travava a minha vida, né? E a sensação de culpa? Parece, eu fiz tudo certinho, mas parece que eu fiz errado. Ai, meu Deus, e agora? Tem muitas pessoas que sofrem de perfeccionismo, né? Justamente por causa da sensação de culpa, fazer alguma coisa errada. Eu não sei o que acontece com vocês. Na China acontece muito. No Brasil, isso é muito difícil acontecer, né? Na China e comigo. Só isso, mas no Brasil é bastante difícil. E eu tinha aquela sensação que ia dar ruim. Ia dar ruim, certamente. Não importa o que eu fizesse, ia dar ruim. Ah, não vou nem tentar, vai dar errado mesmo, né? Isso acontecia sistematicamente comigo. A ideia de fazer alguma coisa, alguém está vigiando você. Ai, como que alguém fica olhando para mim enquanto eu faço tal coisa? Ai, e se eu errar? A sensação de incômodo, de eterna vigília, né? E é claro, a timidez e a insegurança. Isso passava direto sobre mim. Mas esse trecho aqui é uma parte do meu treinamento de ansiedade que eu explico às pessoas justamente como superar a ansiedade, né? Então, teria a primeira atividade, que é justamente as pessoas se conhecerem. E para saber sobre isso, eu acabei recebendo duas premiações, né? Recentes, inclusive. Já recebi de 2023 também, só que não coloquei no slide, que é o Top Mind of Qualidade Brasil, o Quality Brasil, né? Em que eu sou reconhecido como um dos profissionais que mais se destacam no Brasil em relação a uma especialidade. E a especialidade, no caso, foi hipnoterapia, né? E é claro, também sou convidado de várias instituições, organizações. A última, que também não está no slide, foi na Fundação Getúlio Vargas, na qual eu palestrei sobre. Foi semana passada, né? Então, minha memória está ótima, porque eu estou muito ansioso, a memória recai com ansiedade. É sobre autossabotagem. Então, lá, para a liderança, para os especialistas, falei sobre autossabotagem. Por que que as pessoas se autossabotam? E várias formas de lidar com a autossabotagem, sendo que um dos sintomas da ansiedade, sim, é a autossabotagem, né? E tudo que a gente vai falar aqui é sobre esse alarme vermelho, esse botão vermelho que nos afeta quando nós estamos sob estado de ansiedade, né? E, basicamente, uma das coisas que eu gosto de falar sobre. Aqui no consultório tem um quadro branco, aqui está embaçado, não dá para ver, mas lá em cima tem uma coisa escrita, que é isso aqui, ó. E o que significa isso? Significa por que que as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Basicamente, a ansiedade responde uma parte dessas questões, mas não responde outras. Uma das coisas é porque as pessoas não sabem o que fazer, porque se elas soubessem o que fazer, elas teriam feito. O segundo ponto é motivação. Se elas não tinham motivação para fazer, elas não fariam. Ou elas fariam se tivesse motivação, né? Então, a excelência é um hábito. Nós podemos cultivar hábitos que reduzem o impacto que a ansiedade traz em nossas vidas, certo? E daí a gente começa a falar sobre uma série de questões relacionadas a pensamentos, comportamentos e desejos, né? Já que os pensamentos ansiosos trazem tanta afetação em nossa vida, certo? Bom, então essa aí foi uma breve explicação sobre o que eu faço, como que eu trabalho, e agora, claro, aos futuros especialistas em ansiedade. Estou aqui aberto a perguntas, à construção, ao bate-papo entre profissionais, porque eu sei que compartilhar resultados é o que faz diferença na vida dos nossos pacientes, né? Então, viver em ilha profissional não funciona. Tanto que a Ana, ela é líder de um grupo de networking para profissionais de saúde, né? Então ela está relacionando diretamente ali com outros especialistas. Eu faço parte do grupo dela, inclusive, né? Então é muito importante a gente ter essa troca, porque quando a gente está estudando, eu percebi que quando a gente está estudando, a gente não tem muitas referências de vida, né? O que fazer, como fazer. Alguém que já está fazendo. Por algum motivo, eu não sei se vocês compartilham disso, a sensação de que quem conhece guarda para si, né? Aí fica guardando aquela coisa, não, essa informação é minha, não vou fazer não. Aí vem alguém, escreve um livro, todo mundo fica sabendo. Aí quando o aluno, o estudante, o profissional vai lê aquele livro e guarda a informação para ele. Espera aí, ninguém pode saber, senão vai virar concorrência ou coisa do gênero. Quando, na verdade, o mais importante deve ser o bem-estar do nosso paciente, né? Que aí, essa que é a nossa questão aqui hoje, para responder essas perguntas. Então, vamos lá, estou aberto a elas,
Simbora. Thaís, escolhe alguma pergunta aí, por Não, favor. então faça. Quando você viu essa apresentação, o que que você pensou? Aconteceu, aliás, por curiosidade, com algumas de vocês, já aconteceu algum daqueles sintomas que eu narrei na minha vida? Não dá para ouvir, Thaís, está mutada. Fala, Ai, Thaís. ai. Na verdade, eu separei algumas perguntas aqui. Se eu puder fazê-las. Ó, quais são os sinais físicos e comportamentais mais comuns associados à ansiedade? Muito bom. Ótima pergunta. Na verdade, eu, quando era criança, é claro que tem duas questões. Eu tenho 42 anos. Eu nasci em 82, certo? E se Uhum. você estiver assistindo esse vídeo na posteridade, e você verá que nasceu em 82, então a referência é igual para todo mundo, né? Existe uma coisa que eu sempre fui uma criança agitada. Nunca ninguém falou em TDAH. Não se falava em ansiedade. Não se falava nada disso. Eu era só uma criança agitada. E essa agitação foi crescendo. E é claro que eu não preciso de psicólogo, eu não sou maluco. Não, não tem esses papos. Não, meu filho maluco? Não, não, ele só é agitadinho. Ele precisa, né? Hoje em dia se fala muito mais da saúde mental e no dia a dia. E isso não existia antes, né? Então, a duras penas que eu fui aprendendo, entendendo. Oh, peraí, eu sou ansioso. Eu li um artigo sobre isso e falei, ué, eu sou ansioso, eu não sabia. E aí que eu comecei lá com os 20 e poucos anos de idade, que eu comecei a entender que eu era ansioso. Mas saúde mental não era alguma coisa que se conversava em casa. A saúde mental era uma coisa que você aprendia na chinela, né? Saúde mental, vem aqui. Saúde mental, nada, né? E aí a gente está falando de comportamento. A gente associa muito comportamento à saúde. Não, se se comporta bem, tá saudável. É uma criança tão boa, não dá trabalho nenhum, fica quietinha. Já ouviram isso também? Né? Não, essa é uma criança tão boa. Aquela criança não tem problema de saúde mental. Não, não, ela é quietinha, né? Aí depois, na adolescência, na vida adulta, a gente percebe sobre fobia social, sobre inseguranças, ela começa a fazer. Enfim, hoje em dia se sabe sobre o autismo, né, grau 1 lá, que antigamente chamava Asperger. Então, são altamente funcionais, mas são quietinhos, não tem não conseguem lidar muito bem socialmente, mas saúde mental não tem nada a ver com isso, né? E você perguntou sobre quais são os comportamentos, sintomas físicos da ansiedade. E eu gostaria de explicar isso de uma forma que todo mundo pudesse entender, sem precisar decorar exatamente o que que é, né? Então, se a gente compreender o princípio por detrás disso tudo, faz todo sentido para nós. E aí a gente vai buscar essa explicação na biologia mesmo, né? Nós temos nós temos dois sistemas muito poderosos, né, que regem a nossa vida, o nosso sistema interno, né? Que é a nossa, a primeira, que é o nosso sistema simpático e o nosso sistema parasimpático, certo? Quando a gente fala de sistema simpático e parasimpático, a gente está falando sobre neuroquímica, né? Nós estamos simplesmente dizendo que existe esse sistema. E eles são antagônicos. Quando um existe, um não funciona, o outro não funciona, e tudo está nesse sistema. O coração para bater, ele está no seu simpático parasimpático, o estômago para fazer digestão, a pupila para dilatar e contrair, tudo relacionado ao sistema simpático parasimpático. Sendo que, no sistema simpático, a gente vai enxergar basicamente dois neuroquímicos aqui. Nós vamos falar de adrenalina e cortisol. Isso aqui basicamente é, por sistema simpático funcionar, adrenalina e cortisol. E o parasimpático? Acetilcolina e ocitocina. Traduzindo, enquanto a gente se sente estressado, tanto é cortisol da raiva, do estresse, né? Nós vamos encontrar pessoas também. O cortisol, ele tem uma função interessante, né? Que é aumentar a quantidade de açúcar no sangue. Por quê? Porque a adrenalina tem a função de contrair o músculo. Para contrair o músculo, ela precisa de energia. Então, para ter energia, tem que ter cortisol, porque o cortisol vai aumentar a quantidade de açúcar no sangue.
Não é à toa que, quando a gente fala de ansiedade, nós também podemos falar sobre compulsão alimentar, pessoas que começam a comer no meio da noite. Por que é que nós temos rodízio de massas e não rodízio de salada? Não é piada. É porque as pessoas simplesmente ficam estressadas, elas querem se estressar e elas comem carboidrato. Porque carboidrato vai se transformar em açúcar, glicose, que o cortisol está mandando lá, ó, eu quero mais açúcar. Então a pessoa já tem um comportamento ansioso químico, né? Tanto é que a primeira coisa que acontece quando as pessoas começam a reduzir a ansiedade, a maioria das pessoas elas param de comer compulsivamente, comer do nada, ai, que vontade de comer um sorvete, uma pizza, começa a reduzir, começa a emagrecer, né? Um dos processos que a gente trabalha aqui, inclusive, na clínica, é emagrecimento através da saúde mental, né? Ok. E o parasimpático, acetilcolina e ocitocina. Amor e proteção. Uma pessoa amada e protegida está pronta para enfrentar o mundo inteiro. Simples assim. Enfrentar o mundo inteiro. E por quê? Porque amor e proteção é parasimpático. Parasimpático é antagônico a simpático. Então, sinta-se amado e protegido, que você consegue reduzir a sua ansiedade. Claro que isso é interessante. Tem alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Ficou claro? Querem fazer uma pergunta? Não, eu daqui. Oi? Eu daqui não. Pra mim, Tá tranquilo, tá adorei. Beleza. tranquilo. Então, maravilha. Então, Adorei a explicação. eu vou voltar aqui. Bom, acontece que se o sistema simpático e parasimpático existe no nosso corpo inteiro, vamos começar de cima para baixo? De cima para baixo, a gente vai falar primeiro sobre cérebro. Vamos lá, vamos começar pelo cérebro. Quando a gente está falando de cérebro, vamos usar alguns sistemas aqui. Cérebro, olhos, boca, garganta, né? Estômago, pulmão, rim, intestino, genitais, né? Genitais não, é funções sexuais, né? Sexo. Deixa eu ver se faltou basicamente alguma coisa aqui. Intestino, né? Basicamente isso, certo? Bom, quando a gente olha para o nosso corpo e a gente percebe que todos eles têm influência do sistema simpático e do sistema parasimpático, claro que eles vão estimular áreas diferentes do nosso corpo, né? Então, quais são os sintomas que nós teremos se nós estivermos associados no cérebro, a sistema simpático? Bom, nosso cérebro vai ficar agitado. Então, vamos encontrar agitação mental. Vamos pensar em pensamentos acelerados, né? Por quê? Nós estamos no sistema simpático. Toda vez que a gente fala simpático, a gente está falando de ansiedade. Você vai fazer alguma coisa, começa a ficar nervoso, ansioso, né? Preocupado. Então, isso é o sistema simpático do nosso cérebro. E como é que seria se você... Imagina uma pessoa apaixonada, completamente apaixonada. Não é lindo? Lindo, né? Como é que ela se sente? Cara, a pessoa apaixonada, o tempo passa rápido. Ela está em paz. Não é verdade? As pessoas simplesmente estão do lado ali, ai, que aquele tempo não passe. Está tão gostoso, tão agradável. É a sensação de paz mental. E quando eu digo sobre paz mental, hoje em dia, parece quase um milagre, né? Porque a maioria das pessoas não percebem que a falta de paz mental é justamente uma das questões que está presente na nossa vida, só que é um sistema químico, né? Então, e como os nossos olhos? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Sobre a parte do cérebro aqui? Thaís, Ana? Não? Ótimo. Então, vamos prosseguir. Olhos. Como é que será que o sistema simpático ele aparece nos olhos? Pupilas dilatadas, certo? Sabe um dos fenômenos mais interessantes da ansiedade, que poucas pessoas sabem disso? Porque isso não se fala nos livros. Você não fala assim, tem ansiedade, logo tem essa característica. A partir de hoje, vocês vão ficar, eu não gosto de usar essa palavra, vão ficar bolados com isso. Um dos sintomas de ansiedade devido ao sistema simpático aparecer é a fotofobia.
porque as pupilas ficam dilatadas. De dia, as suas pupilas deveriam fechar, só que quando você está ansioso, elas ficam abertas, então é muita iluminação. Hoje, a quantidade de óculos escuros é gigante, a quantidade de lentes para permitir com que você viva sua vida em paz, lentes fotocromáticas, né? É justamente por causa disso. As pessoas têm ansiedade e sofrem de fotofobia, só que isso não está claro para elas. Quando a gente vê no sistema parasimpático, no sistema amor e proteção, imagina a seguinte cena: o mundo fica cor de rosa, né? Por quê? Tudo fica em tom pastel, tudo é agradável, adequado. Nossa, que flor bonita, né? No sistema parasimpático da paixão, estamos apaixonados, bonitinhos, nós conseguimos parar, olhar uma obra de arte. Hoje em dia a gente não consegue mais parar a obra de arte, olhar para uma obra de arte, né? Olha, que céu bonito, vamos curtir. Não, hoje em dia a gente passa direto, adiante, né? E os olhos, eles são responsáveis pela quantidade de cor também que nós podemos ver do dia, né? Então a gente consegue observar com mais detalhes o mundo. O mundo é mais agradável aos olhos. Literalmente mais agradável aos olhos. Olha que legal, né? Já que você joga psicanálise, o mundo fica mais agradável aos olhos. Uma outra na boca. Como estamos falando do sistema simpático, adrenalina e cortisol, quando você está. Quando a gente fala de adrenalina e cortisol, estamos falando sobre um sistema de fuga, reação, não é isso? E a fuga, reação e paralisia. A gente não fala de paralisia, fala de sistema de fuga e reação, só que são três fenômenos, né? Fuga, reação, paralisia. Quando a gente está no estado de, quando a gente está no estado de ansiedade, a nossa boca fica seca. Por quê? Porque nesse momento não é o objetivo da gente experimentar coisas novas. O objetivo é sobreviver. E você para de, a sua saliva, suas glândulas salivares param de produzir. E observe que muitas vezes é uma sensação. E você reduz a quantidade de saliva. Agora, olha que coisa interessante. Quando você está um jantar romântico, está apaixonado, você vai estar salivando. Você olha uma coisa, uma comida gostosa, você saliva. Na verdade, você fica babando. Por quê? Porque aquilo é gostoso. Você está ali curtindo aquele momento maravilhoso. Você não baba nas horas de tem que comer no almoço, que tem 30 minutos para chegar até o próximo paciente, 30 minutos até a próxima aula, ou fazer coisas. Você não experimenta a comida, né? Então a boca fica salivando. A palavra babando para mim é muito mais gostosa que salivando, né? Então, por isso. O estômago. Cara, o estômago é interessante, né? O seu estômago ele não tem objetivo, quando está no sistema simpático, no sistema da ansiedade, ele não tem o objetivo de digerir a comida. O objetivo dele é fazer com que ele não te atrapalhe para que você consiga fugir, reagir, paralisar da forma mais adequada. Então, a gente vai encontrar relações básicas, como, por exemplo, sensação de enjoo, isso é, ele quer expelir a comida, né? E tem pessoas que simplesmente perdem a fome, né? Isso depende de cada sistema interno, né? Perder a fome. Não é à toa que azia, má digestão, tal, tem relação com o estresse, né? E como é que você vai na e quando você vai e vai comer? É interessante quando você está no sistema de ansiedade, aqui no sistema de ansiedade você também pode querer comer sem parar, né? Quando você está apaixonado, você fica saciado, né? Sente prazer com a comida, sente sabor na boca, né? Mas você sente prazer, você fica saciado, é gostoso, é adequado, é agradável. Tá tudo bem, você não sente nada, tá ótimo. O pulmão, cara, a respiração fica ápica. Por quê? A respiração ápica é aquela respiração alta, né? As pessoas inspiram muito. E as pessoas, quando estão lá no sistema parasimpático, elas exalam. Tanto é que um sistema de recompensa do nosso corpo, de um sistema de equilíbrio, é quando você está ansioso, nervoso, faz assim, né? Porque você exala o pulmão, o seu parasimpático está ativado. Eu não sei se vocês já viram isso, mas no caso de pessoas que estão tendo uma crise de pânico, se jogam no chão, ficam paralisadas, você pede para ela, solta o ar devagar.
é uma das estratégias muito boas para você equilibrar o sistema. A pessoa está em pânico, desesperada, você fala para ela assim: solta o ar devagar, devagar. Você vai perceber que ela vai querer inspirar muito mais do que exalar. Inspira muito, solta pouco. E isso acaba gerando aquela hiperventilação, o que piora o estado de pânico. Então, quando você pede para a pessoa exalar calmamente, fica muito mais fácil, né? Rim. Rim é maravilhoso, rim é estupendo. Primeiro que a adrenalina, ela é produzida pelas suprarrenais, né? Então, a gente vai ter a hipermicção, né? Isso é, vontade de fazer xixi o tempo inteiro. Eu vou começar a dar aula, vou fazer uma prova, vou entrar no trabalho, vontade de fazer xixi. Do nada vem vontade de fazer xixi. Entrei no ônibus, vontade de fazer xixi. Aí tem dias que você até esquece do banheiro, né? E eu tenho que ir no banheiro, né? O rim funciona maravilhosamente bem. Então a gente não tem essa hipermicção nem hipomicção, a gente faz xixi normal, né? Isso é muito bom. Nós também temos associação sobre infecção urinária. É muito comum infecção urinária de repetição em ansiosos, né? A gente vai encontrar infecção urinária de repetição. Uma das coisas, eu lembro até hoje, uma paciente, eu não tinha me atentado para isso até no mundo prático. Até uma paciente falou assim: sabe, doutor, depois que comecei o tratamento contigo, a minha infecção urinária parou. Eu falei: uau! Ela que criou a associação, não tinha pensado nisso, né? Aí depois eu comecei a pensar: peraí, será que isso acontece com todo mundo? E olha, é uma constante que eu recebo. Eu nunca digo que eu trato a infecção urinária, mas infecção urinária de repetição, ela é, muitas vezes, um caso da ansiedade. Olha que coisa interessante, né? Eu nunca vou falar assim: ah, vou tratar a infecção urinária de repetição. Trata a ansiedade. Por consequência, infecção de repetição diminui. Intestino. Cara, intestino é ótimo. Intestino você pode prender ou soltar. Varia de cada pessoa, né? O intestino de uma pessoa, um sistema parasimpático, ele é regulado, né? E o sexo? Olha, isso é interessante. No caso simpático, no caso que masculino, do homem e da mulher, dos dois, nós vamos ver o orgasmo muito presente, né, no sistema simpático. O sistema simpático ele vai trazer orgasmo. Então, até um equilíbrio, muitas vezes, pessoas para dormirem melhor ou para diminuir uma sensação de pânico, tem orgasmo. Né? Por quê? Porque o sistema que o simpático vai lá, eu tenho orgasmo, pum! Depois do relaxamento, parasimpático, acetilcolina. Né? Mas no sistema parasimpático, nossa vida sexual fica no desejo, na libido. Né? É interessante que eles não são contrários entre si. Pessoas que têm orgasmos rápidos, ou têm muito orgasmo seguido, são mais ansiosos. E a libido, isso é, tem mais vontade de fazer, mas não necessariamente de ter mais orgasmos. Mas é interessante que você pode demorar mais no sexo, você pode curtir mais aquele momento, tal. Isso tem a ver com o seu parasimpático, né? Então, é bem interessante quando a gente olha e percebe que a ansiedade tem reações físicas, comportamentais, mentais, emocionais, quando a gente olha para esse sistema de fuga, reação, paralisia, separando os dois sistemas, simpático e parasimpático, né? E quando você entende isso, quando você tira uma foto disso, você entende por que que funciona, você consegue daí também falar sobre sintomas que não estão aí, só porque você entende como é que funciona o sistema simpático e o sistema parasimpático. Você olha assim e fala: será que isso faz sentido? Pele. A nossa pele. Cara, claro que a nossa pele vai criar alergia, né, com o sistema simpático ativado. Vai criar, poxa, aquela. Me ajuda aí, gente. Uma doença de pele também, que as pessoas procuram aqui, psoríase, né? Psoríase também é uma das questões que a ansiedade, estresse provocam, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Então, várias coisas que podem estar associadas justamente à ansiedade, certo? Que aula, Rafael! Meu, muito obrigada. Chocada. Cara, eu te dedico sempre, não tem como, meu, não tem. Tá, mas aí Mas é vem alguma isso. pergunta? Mas não era para Gente, eu tô acabar, aqui, não, mas já que é para acabar, tudo bem. não vai pra acabar, meu. Eu tô É o aqui quê? internalizando toda essa aula, cara. Meu, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, pra não falar palavrão. Pode falar palavrão, não tem Mas, problema, não. Ah.
Mas dentro de todo esse contexto que você falou, Rafael, eu percebo que muitas. Vamos pensar nos alunos, né? Na questão educacional, escolarização e tal. A ansiedade, a gente percebe que a ansiedade ela vem desde o ensino fundamental até pós-graduação. Uma pessoa ansiosa, né? Então, a ansiedade está aí, né? Mas eu quero dizer nessas questões de aprendizado. Então, quais são as principais estratégias psicológicas que um estudante deve entender e avaliar que está num processo de ansiedade para que busque ajuda? Primeira coisa, resultado. Tudo que vai fazer. Por exemplo, ansiedade não é doença, né? Ela é transtorno, porque ela afeta a tua vida. Então, primeira coisa é o resultado. Como é que está o resultado da tua vida? Você fica nervoso, fica pensando muito, perde o sono, né? Insônia, pô, é claro que é associado. A procrastinação é associada, é associada. Então, assim, qual que é o resultado da tua vida? Eu, por exemplo, eu sou ansioso, eu aceito que, na verdade, assim, é que hoje em dia eu uso como estratégia que eu não sou ansioso. Eu tenho um elefante e o meu elefante é ansioso. E o meu objetivo é adestrar esse elefante, certo? Então, toda vez que a ansiedade se expressa, não sou eu, é o elefante. Então, a primeira coisa, o que que o elefante está querendo dizer, o que está querendo fazer e, por que que eu tenho, e como que eu controlo, né? Eu sou um cara, então, considerado altamente ansioso, mas tem uma coisa, os meus resultados são muito positivos. Eu tenho concurso público, eu tenho não sei o quê, eu passo tudo que é prova, vou fazer não sei o que lá, não me afeta em nada. E olha que eu não preciso estudar 8 horas seguidas para poder ter um resultado. Será que eu sou, Rafael? Não. Simplesmente eu sou psicopedagogo, né? Então, qual é a estratégia que eu posso utilizar para aprender? Como que eu posso aprender melhor? Mais e melhor sem sofrimento. Hoje se fala muito sobre as competências do século XXI. E dentre as competências do século XXI está aprender a aprender. E é muito bonito nas faculdades de pedagogia, de psicologia, só que isso não chegou para os alunos até hoje. Fala para os alunos, você tem que estudar para a prova. O aluno recebe essa informação, tem que estudar para a prova. Só que ele não faz a menor ideia do que é estudar. Ele acredita que ler é estudar, ele acredita que fazer exercício é estudar, ver vídeo do YouTube é estudar, coloca uma música para me concentrar é estudar. O que é estudar, gente? E como é que ele aprende a aprender? Não tem essa matéria. Ninguém ensina para esse aluno o que é aprender a aprender. Então a eficiência dele vai cair, certamente, independentemente de ansiedade. Ele vai gastar muito tempo da vida dele, ao invés de estar brincando, jogando videogame, sim, jogando futebol, lendo um livro de história, conversando com qualquer pessoa. Gente, tudo isso vai trazer resultado na aprendizagem. Não é só ficar parado no livro. Ah, olha, quero fazer medicina, vou estudar 10 horas no meu dia. Caraca, vou estudar por 3 anos, vou estudar 10 horas por dia. Você vai ser infeliz. Você vai chegar na faculdade de medicina, vai descobrir que não é o que você queria, porque quando você tinha 15 anos de idade, você decidiu o seu destino. Aí você chega na faculdade de medicina e fala, não era isso que eu queria. E por que você focou em estudar 20 horas por dia, perder tua vida, sua juventude, para fazer uma coisa que você não queria? Seria muito mais prático se a pessoa descobrisse qual é o propósito dela, né? Então, assim, tem muitas estratégias que podem ser feitas que não necessariamente ficar estudando o coisa do gênero. Ansiedade vai afetar qualquer pessoa em qualquer atividade. Qualquer pessoa em qualquer atividade. Os estudantes, eles sofrem mais porque eles têm uma inabilidade de maturidade. Eles não são maduros o suficiente para saber o que funciona e o que não funciona, né? Então, isso afeta muito mais. Não por causa da ansiedade em si, mas por causa da falta de ferramentas. Lembra que eu falei no começo por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? É porque elas não sabem estudar, por exemplo. Então, elas não sabem estudar. Na hora da prova, elas têm dúvidas sobre: será que eu sei isso? Será que eu sei essa matéria? Ela estudou 3 anos seguidos, 10 horas por dia. Então, se ela não tem certeza que ela sabe, como que alguém que estudou 10 horas por dia, 3 anos seguidos, vai ter alguma coisa que ela não saiba? Ou ela estudou mal, ou ela intelectualmente tem alguma defasagem intelectual, ou simplesmente isso é interno. É a ansiedade dizendo você não é bom o suficiente, você não é capaz, você não merece, você não pode. Alguma coisa acontece. E certamente o sistema cognitivo dela pode estar em dia. Só que a ansiedade vai afetar justamente nesses casos, né, de insegurança e coisas que o valham, né? Mas eu acredito que eu não respondi sua pergunta.
Eu acredito que eu respondi. É que veio aparecer assim, eu não ia perder esse gancho, né? Mas acho que não respondi essa Não, pergunta. louco. Qual foi a pergunta? Vai, Thaís, vê alguma coisa. Não, ó, eu tenho outra pergunta. Diga, Pode fazer? Ó, à vontade. como podemos identificar a presença de ansiedade consciente e inconsciente em cada indivíduo? Ó, se você me disser que você é capaz de apontar alguma coisa inconsciente em alguém, cara, eu vou achar isso fantástico, né? É, e isso é maravilhoso porque todo mundo consegue apontar coisas inconscientes no outro. Só quem não sabe é a própria pessoa, né? Isso é impressionante. Porque o inconsciente tem esse nome justamente porque você não tem consciência dele, né? Na filosofia da linguagem, se fala sobre aquilo que não existe para sua consciência não existe, né? Então, você tem que se tornar consciente de um processo para que ele seja trabalhável, né? Por isso que se fala tão de análise. Agora, como utilizar descobrir o inconsciente sobre isso? Primeira coisa, tem duas coisas que eu de verdade acredito que, se fosse aplicado na prática clínica, traria resultados imensos para todas as pessoas do mundo. O primeiro é autoconhecimento, certo? Autoconhecimento. O segundo é psicoeducação. É sabido que, sabe isso que eu fiz com vocês de simpático para simpático? Quando você olha para aquilo e começa a perceber, caramba, isso é natural, isso é normal, eu tenho essas coisas esquisitas, mas eu não sou doente, não. Isso é normal. 30% dos casos de ansiedade são tratados apenas com psicoeducação. Você não precisa usar estratégia nenhuma. É só ensinar a pessoa como é que funcionam as coisas. Aprendendo como funcionam as coisas, ela, ué, que interessante, 30% dos casos são tratados com psicoeducação, certo? Então, um dos problemas que eu vejo nos atendimentos, nos protocolos de atendimento, é a falta de psicoeducação. Mas muitas vezes o terapeuta se preocupa tanto em técnicas para fazer tal coisa que esquece do básico, né? Então, assim, o que que o meu paciente tem, o que que ele tem, você fala assim, não, isso aqui é o DSM-Y, é o CID-J, né? Mas, bom, ele já sabe exatamente, ipsis literis, o que que ele tem. Só que ele não sabe por que que aquilo funciona, né? É muito comum, tem paciente meu que chega aqui e fala assim, ó, vou te passar a lista de todos os CIDs que eu tenho, todos os diagnósticos que eu tenho e tal. Isso antes de falar o nome dele, né? Ele já manda mensagem assim, ó, tudo isso aqui que eu tenho. E, particularmente, eu fico pensando até que ponto todos os CIDs e diagnósticos não servem como bengala para ele continuar reclamando da vida e não ter resultado, né? Muito diagnóstico está ali presente, mas ele vai usar como bengala. Não, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho. Não, não, eu não sou assim porque eu sou. Tá bom. Ah, sou borderline, é por isso que o relacionamento é ruim. Tudo bem, e vai continuar ruim até quando? Você vai querer mudar até quando? Porque falar que é borderline toma remédio, ótimo. Ah, eu tenho bipolaridade, tudo bem. E agora, o que você vai fazer com essa informação? Né? O médico falou que eu vou fazer isso, vou fazer isso. E não tem problema nenhum o médico falar aquilo, tomar remédio para controlar, o terapeuta fazer não sei o que. Mas e se ele não tem ferramenta para isso? E se ele acha que é um alienígena e que é bipolar ou porque Deus colocou na cabeça dele que ele é assim, que ele tem que sofrer todas as consequências, não tem problema nenhum ele acreditar que Deus fez isso com ele, que é karma de outras vidas, e tá tudo certo. Só que ele pode aceitar que é karma de outra vida e fazer diferente, né? Ele pode mudar aqui. O karma não garante que você tá, quando você segue a lei do karma, não significa que você está condenado a fazer isso. Significa que ou você sabe o que vem que você pode fazer diferente. Para lá na frente não ter que sofrer isso de novo. Eu não sei até que ponto os diagnósticos todos são utilizados como bengala e muletas, né? Não faço ideia, né? Por isso que eu foco muito em resultado. Isso é, o que que a pessoa pode fazer para mudar os resultados que ela tem, né? É essa que é a ideia que eu acredito. E se é consciente é autoconhecimento, psicoeducação, né? Então, e quem pode ajudar a fazer isso é psicoterapia. Tá, no, tá mutado, Ana. Pensando no foco e resultado que você falou para diminuir a ansiedade ou até encontrar cura, que você fala que não é doença da ansiedade e tal, quais seriam as soluções inovadoras de forma prática para enfrentar a ansiedade
em seus dilemas e problemas. Você já pensou em alguma solução inovadora para esse enfrentamento de ansiedade de forma imediata e direta? Olha, ótima pergunta, né? Porque eu sempre procuro inovação. O que que eu posso fazer diferente com resultado melhor ainda? Mas eu vou te dizer que o básico funciona pra caramba, cara. E a inovação é levar educação mental para as escolas. E isso é completamente inovador e básico, né? É inovador porque ninguém tem acesso a isso. É básico e, cara, não existe. Simples assim. Tem um projeto muito legal que minhas filhas fazem isso na escola delas, né? Que é um projeto como de educação ética, o que que é raiva, começa a ensinar emoções, inteligência emocional, como é que começa a aprender a fazer essas coisas. Tem que estar nas escolas. E isso é inovador pra caramba, porque não existe, né? A maioria dos alunos não tem isso, não. Então, assim, o básico funciona. Isso é autoconhecimento, psicoeducação. Agora, outra coisa é a prática do mindfulness, meditação, por exemplo. Isso é inovador porque as pessoas não conhecem. Quando as pessoas não conhecem, é inovação, né? Tudo que é inovação, não sei, porque assim, certamente tem outras inovações no mundo que eu não faço a menor ideia. Eletrochoque já foi inovação, não é verdade? É, lobotomia já foi inovação. A psicanálise já foi inovação, né? E acredito que a psicanálise pode ser inovadora. Quando a gente vê que 2% da população brasileira faz terapia, 2% da população faz terapia, a gente está falando que terapia é inovação, porque 98% não faz a menor ideia do que é isso. Então, a gente fica procurando muitas vezes uma coisa inovadora quando o básico não existe, né? Então, qualquer coisa que você fizer que vai impactar a vida de alguém, não precisa nem ser inovador, é só fazer funcional o que já existe, né? Agora, seria magnífico ter inovações. Tem aplicativos de meditação, aplicativos de ansiedade, as pessoas não fazem, né? Talvez o mais inovador seria falar para elas que larga de ser idiota e vai estudar autoconhecimento, vai fazer meditação, vai fazer terapia, meu irmão, qualquer coisa, né? Inovador é colocar uma placa assim, faça terapia. Isso é inovador pra caramba. Distribua, faça terapia nos uniformes escolares, sabe? Faça terapia em todas as, sei lá, tem o seu CEP. Você vai chegar no correio, vai pegar o CEP da tua casa na conta de luz. Aí na conta de luz está escrito, faça terapia. Você vai pagar um boleto bancário, no boleto está escrito assim, faça terapia. Você vai pagar o ônibus com R$ 5. Aí nos R$ 5 está escrito assim, faça terapia. Isso é inovador. Isso é uma coisa que impacta o mundo. E agora, pensando nisso, dessa inovação, me veio aqui o despertar para a inovação na terapia, né? Vamos imaginar o ramo acadêmico, né, universitário. As pessoas que não tiveram esse contato, porque a gente sabe que a maioria, né, terapêutico na infância e na adolescência, na pré-adolescência, né? Porque hoje adolescente ele até, né, estendeu um pouco mais. Mas vamos lá para a faculdade. Vamos imaginar uma cena que nós estejamos de frente a alguns alunos universitários e eles estão acordando para essa inovação terapêutica. O que poderia ser feito no máximo em 1 minuto para que esse aluno desperte a forma da inovação para a busca terapêutica e ali ele tenha um resultado eficiente? É óbvio que você já entendeu o que eu quis dizer, e eu acredito que você vai fazer. Estás operando milagres? Opera milagre é uma boa, né? Mas, Ó, por exemplo, olha depois só, em off por eu exemplo, conto milagre. Eu é acho porque que eu você sou, consegue fazer milagre com a Thaís, hein? ó, eu amo milagres, né? Eu gosto muito dessa palavra milagres, né? Acho que milagre é uma palavra incrível e eu adoro usar essa palavra milagre sem nenhum aspecto religioso, né? Apenas se você sabe o que faz. O milagre é aquilo que não está no seu campo de visão. Porque se estivesse no seu campo de visão, não seria milagre, seria alguma coisa possível, né? E o milagre está fora do seu campo de visão, você não tem noção do que é isso. Então, quando alguém faz uma prática, um treinamento, alguma coisa dessa, e ela experimenta uma coisa diferente, cara, isso faz toda a diferença, né? Tem uma.
Sobre esse impacto, em 1 minuto, eu não sei. Mas tem muitas ferramentas que a gente consegue utilizar para trazer resultados muito rápidos, né? Por exemplo, eu sou coordenador agora da pós-graduação de projetos para projetos de saúde mental em ambientes educacionais, né? Essa pós vai começar em breve aí. Cara, se as pessoas soubessem usar isso no dia a dia, seria incrível. Eu costumo experimentar algumas coisas inusitadas e completamente não marcadas, né? É, eu, sei lá, algum de vocês duas, tem alguma fobia, alguma coisa? Fobia. É uma fobia específica, medo de alguma coisa? Medo não, fobia. Algumas vezes vai, nossa, que horror, jamais faria isso. Tem alguma dor no corpo, ou alguma coisa que causa muita ansiedade em você, algum elemento que você fala, poxa, se eu pudesse melhorar isso na minha vida, melhoraria. Em relação à ansiedade. Ansiedade, fobia. Tem alguma coisa? Alguns de vocês? Maravilha. Ótimo. Se tivesse aqui, a gente faria um exercício de 1 minuto para poder aliviar Thaís, essas. é, você não tem medo de barata, alguma coisa assim? Não, não. Eu tenho quando é dia de apresentação de trabalho. Dias de Tipo apresentação. assim, eu falo muito bem durante as aulas, quando é para a gente discutir sobre determinados assuntos, eu falo muito bem. A minha dicção é boa, mas em momentos específicos eu perco a dicção, eu começo a gaguejar e as minhas mãos começam a tremer. Enfim, eu perco completamente o controle sobre a situação. Olha só. Isso é algo que acontece. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu, para preservar exatamente a sua particularidade, eu vou dar pausa na gravação e vou fazer com você a prática. Aí você vai dizer no final como é que foi, como é que você está se sentindo, como é que tá, tudo bem? Só que para isso a gente vai fazer uma breve anamnese aqui. Se você fosse me dizer o quanto isso impacta a sua vida de 0 a 10, quando você imagina, apenas imagina, Thaís, um momento, pode ser o último momento que aconteceu isso, em que você chegou lá, feche seus olhos, só para você imaginar melhor. Eu peço que você chegue lá na cena, imagine exatamente o que você sentiu. E se você pudesse dar um valor de 0 a 10, 10 sendo o pior incômodo da sua vida, 0 não tem incômodo nenhum. Então, chegando na cena, de 0 a 10, quanto que isso te afeta? Você pode lembrar e sentir o incômodo. Quanto que é esse incômodo? Eu acredito que é entre 9 e 10 mesmo. Entre 9 e 10. E você é capaz de perceber esse incômodo agora em você. Não tanto, mas eu me lembro. Ok. Então, pega a sensação e coloca no teu corpo. Você vai perceber uma certa piscada, um certo relâmpago da sensação incômoda. Se aparecer esse incômodo, esse, esse, essa explosão rápida emocional, você vai me dizer de 0 a 10 quanto é que é. Difícil. Tenho TDAH, E não daí, consigo me olha só, concentrar. desculpa também, só Não, podia fazer uma coisa. Só podia não fazer uma consigo coisa. me concentrar. Mas você se lembra exatamente do que era. Me concentrar. Não consigo me concentrar. Ah, meu Deus. Ah, tá bom. Mas não tem problema. Eu também tenho e funciona do mesmo jeito. A gente vai fazer aqui. A gente sabe que, na sua perspectiva, entre 9 e 10, o incômodo muito elevado do nervosismo que você sente. Não é isso? Sim, Então tá bom. Eu vou sim, dar pausa aqui na gravação e a gente vai fazer essa prática. Tudo bem? Só para a gente deixar. Eu vou ver quanto tempo vai durar. Aqui agora são 12h11, tá? Então, quando a gente voltar, eu vou falar que horas tem no relógio marcando. uhum. Bom, voltamos aqui com a experiência da Thaís. Thaís, a gente parou com você avaliando o que você se incomodava, né? Era nota 9 e 10. Agora são 12h19, certo? Então a gente levou 8 minutos nessa prática. Aí eu quero saber, de 0 a 10, qual o incômodo
que você experimenta agora? Qual o valor agora que você daria para a questão? Sim, Quanto? 5. 5. Ótimo. E como é que foi a prática? Foi tranquila. Tranquilo. E simplesmente, quando a gente sai de um incômodo paralisante como 9, 10, vai para 5, sabe o que significa 5? É a normalidade. E isso não é um transtorno. Porque é esperado que as pessoas fiquem nervosas quando vão apresentar alguma coisa. O nome disso chama-se desempenho. Se você não tiver ansiedade, seu desempenho cai, porque você não deu valor devido àquilo. É necessário ter um valor, uma quantidade de ansiedade. Existe um gráfico interessante, lá vou eu para os meus gráficos, né? Deixa eu colocar aqui um novo. Assim que vir minha tela, por favor, me avise. Tá aí? Foi? Aham. Olha que interessante. Existe um gráfico chamado função adaptativa da ansiedade, Uhum. certo? Onde a gente vai encontrar que aqui é a performance, isso é, quanto mais alto, mais performance, e quanto mais para a direita, mais ansiedade. Tudo bem? Uhum. Esse gráfico, ele é interessante porque ele faz assim, ó. O que a gente percebe é que existe um grau de ansiedade que ele é altamente eficiente. Ter uma ansiedade para você ter uma alta performance é necessário, né? Eu duvido. Pega atletas olímpicos. Será que naquela hora, corredores, será que na hora que vai ter que dar aquele tiro para o alto, para eles começarem a correr, será que eles estão tranquilíssimos na hora da prova? Será? Ah, eu vou quebrar o recorde mundial. Tudo bem, tranquilo. Será que é assim? Não, né? Então existe um nível de ansiedade que é uma ansiedade que traz performance. Quando a gente está aqui embaixo, é onde a gente não faz, por exemplo, um trabalho para entregar daqui a 3 meses. Porque eu não tenho ansiedade nenhuma na minha vida. Eu tenho que entregar um trabalho daqui a 3 meses. Eu não faço nada, eu deixo o trabalho quieto, porque aquilo não está mexendo na minha ansiedade. Mas conforme o tempo vai passando, a ansiedade vai aumentando. E quando a ansiedade aumenta, falta lá um mês, 15 dias para fazer o trabalho, a minha ansiedade aumenta de tal forma que eu começo a fazer as coisas. Acontece que quando essa ansiedade ultrapassa esse ponto da performance, quanto mais ansiedade, menor a performance, até o momento em que você encontra a paralisia, né? E esse momento de paralisia aqui é o momento onde você tem alta ansiedade. Apresentar um trabalho com muita ansiedade é paralisia. Você vai gaguejar, você vai ficar com a mão molhada, você vai fazer uma série de coisas. Mas é importante ter essa ansiedade média, que você deu o valor 5, né? Que é para quê? Para que você tenha uma alta performance. Porque quando você tem alta performance, você fica mais atento aos detalhes, né? Então você se prepara melhor. É esse passo aqui, ó. O objetivo é você sair da paralisia, da procrastinação, aumentar a motivação. Você começa a trabalhar a motivação. Então, a ansiedade ela tem uma função adaptativa. Ela não é ruim. A ansiedade é adaptativa para a tua vida. Quando você não tem motivação, você está lá embaixo. Ó. E a gente pode chamar isso aqui, sabe de quê? Depressão, por exemplo. Né? Existe um equilíbrio, uma régua entre depressão e ansiedade bem interessante. Né? O problema é quando nós ultrapassamos esse limite da ansiedade aqui, essa justa medida. Quando a ansiedade começa a ficar maior do que a performance, aí sim nós podemos dizer que tem um transtorno de ansiedade. Quando eu evito olhar minha conta bancária porque, sei lá, vai estar negativo, ou tem que pagar a conta do banco, ou tem que falar com fulano de tal, e eu evito fazer essas coisas, é porque a ansiedade está maior do que o ponto médio, né? Existe uma função adaptativa da ansiedade, não tem nada de errado em ter função 5 de ansiedade. Mas quando a gente começa a aumentar isso, chega a 9, 10, como você estava, aí sim a gente tem tratamento, né? Procurando. Ah, entenderam? Função adaptativa da ansiedade. Não tem nada de errado com a nota 5. Isso só não pode paralisar você. Certo?
Ah, muito bem, muito bem. Vai. Acho Queridíssimos, que fechamos, né? Quer falar ok. alguma coisa, Thaís, para a gente encerrar? Não, é isso. Não sei se você tinha mais alguma pergunta. Mas, Thaís, como é que você está? Não. Mas como é que você Oi? está, Thaís? Como é que você está? Eu estou bem. Quero Tá bom. saber do próximo trabalho. Olha só, aliás, quando você acabar o trabalho, ou quando você for apresentar o próximo trabalho, você fala comigo como é que foi. Tá bom? Top. Ana, muito Então é obrigado. isso, Rafa. Eu quero muito agradecer esse tempão que você disponibilizou aí para gente. Essa aula maravilhosa, várias aulas, na verdade, né? Maravilhosas. E a gente continua, né, Thaís? Vamos Exatamente. lá, Então, com tá o seu bom. suporte, graças à Obrigado. sua E eu capacidade quero aqui também maravilhosa. convidar vocês é, a participarem lá do treinamento que eu tenho, o treinamento sobre como aprender a lidar com suas emoções, né? Eu vou disponibilizar o link ali para vocês se inscreverem no treinamento, é bem tranquilíssimo. E é isso, tá bom? Porque ali a gente vai falar sobre insônia, procrastinação, ansiedade, burnout, esgotamento mental, procrastinação já falei, né? E além de ter Uhum. outros especialistas que compartilham comigo essa lista de exercícios. E são todos, e tudo é prática, né? Tem vários exercícios práticos, como se autoconhecer, como descobrir como que lidar melhor no meu relacionamento, uma série de coisas. É bem interessante, né? Então, vou compartilhar com vocês depois esse link aí para vocês terem acesso a esse material. Tá bom? Tá Então, certo. Ok, muito obrigada, Rafa. Até a gente, próxima. até. Um prazer. E vamos